Olá, jovem, tudo bem? Professor Alex Siqueira mais uma vez aqui para continuarmos as nossas aulas em casa, né, à distância e tudo mais. Como é que você está? Tá tudo bem com você? Conseguindo colocar a matéria em dia? Conseguindo colocar os exercícios em dia? Espero sinceramente que sim. Tá bom, pessoal? Olha só, na nossa última aula nós ficamos nos exercícios, né? Eu fiz uma questão da apostila de vocês e fiz o restante de questões de uma lista que eu preparei para vocês, que eu enviei, né, a vocês na nossa última semana, lá com a aula dessa última semana. Uma lista de exercícios, a lista está gabaritada e também ela está resolvida por inteiro, tá? Qualquer dúvida você pode conferir por lá ou também pode nos procurar, é claro. Tá certo, pessoal? Muito bem, rapaziada. No nosso último encontro de aula mesmo, nós falamos sobre as qualidades fisiológicas do som. Vamos lembrar quais são elas, pessoal? Veja bem, nós temos a altura, certo? A altura, lembre-se, apesar de você lembrar muitas vezes de volume, a altura ela não está ligada ao volume, tá, pessoal? A altura está ligada à frequência, certo? Segunda qualidade fisiológica do som, nós temos o quê? Nós temos o timbre, né, pessoal? E assim, galera, o timbre ele é aquela qualidade fisiológica que nos permite distinguir aí é, dois sons de duas fontes sonoras distintas, né? Se você ouve um som de um violão e ouve um som de um piano, você consegue diferenciar esses sons. Até mesmo, por exemplo, né, alguém te liga e aí você reconhece a voz daquela pessoa. Ah, é minha mãe, ah, é minha tia, ah, é meu primo, ah, é meu namorado, minha namorada e tal. Você consegue distinguir isso por conta do timbre mesmo aí, né? E alguns aplicativos, alguns sistemas que utilizam o reconhecimento de voz, eles muitas vezes pegam o seu timbre, né, para que você possa fazer esse tipo de pedido, né? É o caso da Siri, do sistema iOS, é o caso do OK Google, né, no sistema Android e tal. E assim por diante, né, pessoal? E por último, mas não menos importante, nós temos o que? Nós temos a intensidade, certo? A intensidade, pessoal, não é digamos assim, uma grandeza física própria do som, né? A intensidade é uma grandeza física, pessoal, própria de ondas em geral, tá legal? Mas é aplicado ao som, por quê? Porque a intensidade é a qualidade fisiológica que nos permite distinguir um som forte de um som fraco. A intensidade sim que é ligado ao volume. Tá legal, pessoal? A intensidade tem a ver com a quantidade de energia que aquela onda carrega, né? Então, é... a intensidade ela tem essa característica, né? Você deve ter visto na nossa última aula de teoria que, por exemplo, a intensidade ela possui um valor mínimo e um valor máximo, digamos assim. O valor mínimo é o limiar de audição, é o valor que a partir do qual seres humanos conseguem escutar sons. E o valor máximo, digamos assim, é o valor que a partir do qual nós começamos a sentir a sensação de dor, né, por conta da forte intensidade sonora. Tá legal? E o nível sonoro, o que você conhece lá, calculado como em decibéis, ele representa, galera, uma comparação na escala logarítmica, né, do valor mínimo com o valor que você está ouvindo de intensidade naquele momento, né? O valor mínimo é constante, é sempre 10 a menos 12 watts por metro quadrado, sempre constante. Só que o valor que você está ouvindo naquele momento é um valor que pode variar. Por exemplo, agora, você está ouvindo essa intensidade do som da minha voz. Eu posso aumentar, eu posso diminuir. Então os decibéis eles vão aumentando e diminuindo conforme isso vai variando, tá legal, pessoal? Rapaziada, para a aula de hoje nós temos o quê? Nós temos alguns fenômenos acústicos. E o primeiro deles, pessoal, que eu trago para vocês é o fenômeno de reflexão. Nossa, professor, pelo amor de Deus, é a quinta vez que você fala de reflexão aqui esse ano. Você já falou de reflexão de onda, já falou de reflexão da luz, agora está falando de reflexão do som. Meu Deus do céu, professor. Até quando vamos ficar trabalhando com reflexão? Pois é, pessoal. Para você perceber que a reflexão é um fenômeno muito importante
sabe? Tanto para onda luminosa, para ondas num certo geral e até mesmo para o som, pessoal. E assim, vale a pena falar da reflexão sonora por conta de uma sensação que nós temos aí. Tá legal, pessoal? Rapaziada, eu começo aqui então falando com vocês a respeito da persistência acústica. Tu já ouviu falar sobre isso? A persistência acústica, pessoal, basicamente é uma sensação sonora que nós temos aí de um certo intervalo de tempo do som que persiste em nós, nos nossos ouvidos, por exemplo. Como assim, professor? Eu vou explicar. Bom, primeiramente, esse valor da persistência acústica é aproximadamente igual a 0,1 segundo, né? Um décimo de segundo. Tá legal, pessoal? E rapaziada, esse intervalo de tempo de 0,1 segundo, ele tem esse nome, né, de persistência acústica. Professor, ainda não consegui entender o que é a persistência acústica. Vamos lá, eu tenho um exemplo para te dar aqui então. Vamos pensar? Olha só. Imagine que eu tenho duas caixas de som, né? São idênticas, estão aí lado a lado, beleza? E essas caixas de som, pessoal, vão emitir ondas sonoras que vão atingir um observador. Eu escolhi aqui, pessoal, o nosso querido Kuririn. Sabe quem é Kuririn, pessoal? Pois é. No Dragon Ball Super ele não é muito bem utilizado não, mas pô, no Dragon Ball Z ele é o cara. Tu já assistiu a saga de Freeza? Pelo amor de Deus, né? Pois é. Então Kuririn vai ser o nosso observador, né? Vamos pensar comigo aqui, gente, olha só. O som emitido pela caixa da esquerda percorre essa distância, né, da caixa até o nosso observador, e para isso ela gasta um tempo, né, gasta um certo intervalo de tempo aí. A mesma coisa acontece com a outra caixa, né? Vou colocar assim um T2, né, intervalo de tempo dessa segunda caixa aí. Tá legal? Pensa comigo, pessoal. Se nós subtrairmos aí esses dois intervalos de tempo, nós teremos a diferença entre os tempos dos sons emitidos pelas duas caixas, concorda? Agora, se essa diferença de tempo for menor do que 0,1 segundo, que é a persistência sonora, a persistência acústica, nós não vamos conseguir distinguir as duas fontes. Seria como se fosse uma coisa só. Por exemplo, pessoal, quando você está num show, as caixas de som que emitem as ondas, essas ondas vão chegar até você, digamos que de uma forma tal que você não consiga perceber a diferença no som de cada uma dessas duas fontes. Quando você usa o seu fone de ouvido, você não consegue perceber a diferença, ó, aqui é primeiro e aqui vem depois. Não, você não percebe, você ouve como uma coisa só. E rapaziada, é engraçado que o tempo da persistência acústica, ela equivale também ao tempo de quando o som chega pra gente e quando que o nosso organismo consegue interpretar esse som. Então, por exemplo, um carro buzinou lá fora, né? Aí o som desse carro vai chegar no meu ouvido. Depois de 0,1 segundo que eu vou perceber essa buzina aí, por exemplo. Na nossa vida normal, macroscópica, é tudo muito rápido, né? O carro buzinou, você já ouviu, já prestou atenção e tal. Normal. Só que existe esse intervalinho de tempo. E professor, pô, você não estava falando de reflexão? O que tem a ver a reflexão com esse intervalo de tempo? Ah, moleque, é nesse ponto que eu queria chegar. Beleza? Então pensa comigo aqui, rapaziada, olha só. Aqui do lado direito nós temos uma parede, certo? E vamos imaginar que alguma pessoa próxima dessa parede vai gritar, vai soltar um grito, por exemplo aí. E rapaziada, vou escolher aqui agora um personagem da mesma série que o personagem anterior, que eu sou muito fã, que é o guerreiro Saiyajin mais orgulhoso que existe. Estou falando do Príncipe Vegeta. Então o Vegeta, ele está perto aí dessa parede, e aí ele vai dar um grito, por exemplo aí. Né? O que vai acontecer? A onda sonora do guerreiro Saiyajin vai chegar até a parede que está à direita, beleza?
essas ondas sonoras, elas vão ser refletidas na parede, né? E essas ondas sonoras vão voltar para o observador, né? No caso, a fonte que é o próprio observador, que é o Vegeta. Tá legal? Agora pensa comigo, pessoal. Quando ele grita, ele já se ouve. Concorda comigo, pessoal? Não é verdade? E quando ele grita, a onda sonora vai até a parede e volta até ele. E essa onda que vai e volta, ela vai e volta com um certo intervalo de tempo. Concorda, pessoal? E meus amados, trabalhando com esse intervalo de tempo aí, nós conseguimos subdividir a reflexão em 3 tópicos. Atenção, vamos lá? O primeiro tópico deles é o seguinte. Vamos imaginar que o som saia do observador, atinja, por exemplo, a parede, né, o obstáculo, e retorne para o observador num intervalo de tempo superior a 0,1 segundo. O que vai acontecer? Qual que é a sensação? Pensa com o pai, vamos lá. 0,1 segundo é o tempo que eu demoro, digamos assim, para identificar um som. Então, por exemplo, estou perto de uma parede, eu vou gritar, por exemplo, eu já vou me ouvir, e o som que foi e voltou, ele vai e volta num tempo superior a 0,1 segundo. Superior à nossa persistência acústica. Quando acontece isso, pessoal, nós identificamos o eco. Sabe o eco, pessoal? Pois é. Né? Daqui a pouco eu dou mais exemplos para vocês sobre isso aí. Mas se o tempo de retorno do som for superior a 0,1 segundo, pessoal, nós iremos identificar o eco. Por exemplo, eu vou falar o meu nome, Alex, e vou ouvir meu nome de novo. Alex, Alex. Daqui a pouquinho eu vou te dar um exemplinho melhor sobre isso aí. Vamos lá? Se o intervalo de tempo, pessoal, ele estiver contido entre 0 e 0,1 segundo, o que acontece aqui? Pessoal, o que acontece é o seguinte, eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma palavra, por exemplo, Alex, e quando eu estiver falando o Alex, por exemplo, a onda sonora já voltou para mim de novo. Ou seja, eu estou escutando aquilo que eu estou falando e já está retornando aquele som para mim refletido. Então você vai ter uma sensação de que a sua voz ela tem uma extensão maior. Você fala alguma palavra seca, Alex, por exemplo, aí você vai ter a impressão de que essa palavra vai ter uma continuidade, ela vai durar mais um pouco. Tá legal, pessoal? O nome disso aí é o quê? É reverberação. Tá certo, pessoal? Assim como eu havia falado do eco anteriormente, daqui a pouquinho eu te dou mais exemplos aí a respeito da reverberação. Tá show? Olha, agora, se o intervalo de tempo for igual a 0, a diferença do tempo, né, que você ouve de uma forma e ouve de outra for igual a 0, isso vai significar que os sons de mesma velocidade vão percorrer a mesma distância e vão chegar ao mesmo tempo no meu ouvido. O nome disso aí é reforço, né? Como você vai ver daqui a pouco, pessoal, o reforço ele representa nada mais nada menos do que um ponto de interferência construtiva, por exemplo. Por falar no eco, né? Eu falei para vocês aí que um intervalo de tempo acima de 0,1 segundo você já identifica o eco, beleza, né? Presta atenção, gente. Eu tenho aí uma ideia de tempo. Eu conheço qual que é a velocidade do som no ar. Então, quando nós trabalhamos com o eco, nós podemos prever aí uma distância mínima. Tá legal, pessoal? Então, por exemplo, o Vegeta tá aí, legal, né? Nosso personagem. Vamos imaginar, pessoal, que a distância entre o Vegeta e a parede, o obstáculo, vai ser uma distância d. Legal? Essa aqui vai ser a distância mínima, ou seja, a partir de quantos metros, por exemplo, de uma parede eu tenho que estar para identificar o eco. Para começarmos a fazer uma coisa como essa, pessoal, nós precisamos primeiro, é claro, ter uma referência, né? Qual que vai ser a nossa referência? Preste atenção comigo, vamos lá. Primeiro, o som que sai da fonte, no caso o Vegeta, percorre uma distância de ida, né? Uma distância dele até a parede.
Essa distância de ida vale D, né, que é a distância entre ele e a parede mesmo. Aí o som vai bater aqui na parede e vai retornar para a fonte, vai retornar para o príncipe dos Saiyajins, que no caso é a mesma distância. Ele não saiu do lugar dele, né, ele continua no mesmo lugar. Então essa distância percorrida na volta do som é igual a D também. Aí para e pensa comigo, pessoal. Qual é a distância total que o som percorre? O som vai D e o som volta D. Qual que é a distância que o som percorre, pessoal? Boa resposta, 2D. Tranquilo, pessoal? Então foca nessa ideia aí, gente. Foca que a distância total percorrida pelo som é 2D nesse exemplo que nós falamos aqui. Vamos fazer o cálculo da distância mínima, vamos lá? Primeiramente eu começo assim, ó. Eu sei que velocidade representa distância sobre tempo. E eu já vou usar aí o argumento do total, né? A distância total percorrida pelo som, por exemplo, né? E dividido pelo tempo total percorrido por essa mesma onda. Como nós estamos falando do som, eu vou temperar essa equação com o V-som, tá legal? Então a velocidade do som é igual à distância total que ele percorre dividido pelo tempo total gasto nessa trajetória, beleza? E aí é o seguinte, vamos nessa aqui, gente, presta atenção comigo, ó. Velocidade do som no ar vale 340 metros por segundo. É claro que nós estamos fazendo uma análise com o ar, né? Porque se fosse a água, se fosse outros meios, seriam outras velocidades e, portanto, outras interpretações. Tá legal? Mas aqui, como nós estamos falando no ar, a velocidade do som no ar vale 340 metros por segundo, tudo bem? Lembra do caso anterior, pessoal, que a distância total percorrida pelo som, né, o de ida e de volta, é 2 vezes a distância entre a fonte e o obstáculo, né? 2 vezes a distância do Vegeta até a parede, por exemplo. E preste atenção, galera. Se eu quero descobrir qual que é a mínima distância para que aconteça o eco, eu tenho que pensar aqui, eu tenho que trabalhar, pessoal, com o mínimo intervalo de tempo para termos eco. Tá legal? Então, tipo assim, se por exemplo o intervalo for de 0,1 segundo, pessoal, basicamente aí, a partir desse tempo eu já tenho eco. Concorda? Então, vindo para o lado de cá, eu vou passar esse 0,1 aqui para lá multiplicando. Tá legal? Então, 0,1 vezes 340 metros por segundo é igual a 2D. Eu posso cortar aqui o segundo com o segundo, né? A única unidade que sobra é o metro mesmo, tá legal? E no caso, rapaziada, sobrou isso aqui, ó, 34, 0,1 vezes 340, 34. 34 metros é igual a 2D. Então, se você divide aí 34 por 2, você sabe que a distância mínima para termos o eco é uma distância de 17 metros. Tá certo, pessoal? Então, assim, pensa comigo. Se 17 metros é a distância mínima, qualquer distância superior a 17 metros, você já tem um eco, né? Ah, professor, se for 16, 16 já não é eco. É de 17 para cima. Tranquilo, pessoal? Isso aí é o eco. E aqui nós temos alguns exemplos, né, de coisas, animais e tal, que usam o eco. Por exemplo, golfinhos e morcegos utilizam a ecolocalização, né? Eles são animais aí capazes de emitir ondas ultrassônicas, né? Lembra disso? Ondas ultrassônicas são aquelas ondas que têm frequência acima de 20.000 Hz, né? O golfinho utiliza a onda ultrassônica para caçar, né, os cardumes, por exemplo. Ele emite a onda e ela volta, né, depois de um tempo para ele, indicando mais ou menos a distância que está ali do cardume. O morcego ele usa para caçar insetos e tudo mais e também para se localizar. Por exemplo, ele está voando na direção de uma parede, então ele emite lá a ecolocalização e ele consegue se desvencilhar ali do obstáculo, por exemplo. Tá legal, pessoal?
Rapaziada, radares utilizam eco. O exame de ultrassonografia é chamado de ecografia. Mas é claro que assim, a ultrassonografia, o exame de ecografia, tem uma noção um pouquinho diferente do eco que nós conhecemos, né? Porque o som ele vai e volta num tempo bem inferior a 0,1 segundo, né? A distância, por exemplo, do ventre lá de uma gestante até a máquina que emite a ultrassom é bem menor do que 17 metros. Só que a máquina, ela não é um ser humano. A máquina, ela possui, digamos assim, um outro tempo de persistência, que isso caracteriza ali o eco. Tudo bem, pessoal? Bom, nós temos aqui também o exemplo aí de embarcações que apresentam um sonar, né? Por exemplo, aqui embaixo da embarcação, ó, nós temos o transmissor e o receptor, né, das ondas sonoras, né? Emite uma onda ultrassônica até, por exemplo, o fundo para saber profundidade, ou até onde está um cardume, né, para saber se ali é um lugar bom para pescar, né? E essa onda retorna, levando a informação para a embarcação de onde que está, por exemplo, aí aquele cardume, né, o fundo do mar e tal. Beleza? E o eco é aquela coisa, né, pessoal? O eco é aquela coisa, pessoal. Veja bem. Poxa, você já deve ter brincado com eco quando você passou perto de um prédio, você foi, sei lá, para uma região montanhosa, gritou alguma coisa, né? E aí você percebeu ali o eco, né? Então imagine só você, sei lá, no meio de um vale, né? No meio, perto de prédios, assim, juntos. Você fala assim, Alex, Alex. Percebeu o eco aí, pessoal? Né? Alex, Alex, física, física, colégio AP, né? Percebe o eco aí e tal, pessoal? Então isso aí que é o eco, por exemplo. Tá legal? Vamos falar agora sobre reverberação. Bom, olha só, vocês viram agora há pouco comigo, pessoal, que a distância para ocorrer o eco é uma distância maior ou igual a 17 metros. Show de bola? Beleza, então. Então, em distâncias entre 0 e 17 metros, né, menor do que 17 e tal, nós teremos a reverberação, né, pessoal? Basicamente isso aí, né? E a reverberação, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos que são o seguinte, né? Cantores utilizam muito do reverb, né, da reverberação, para ficar mais confortável na hora de cantar as suas canções. É muito comum você, por exemplo, perceber, né, um cantor utilizando o reverb, certo, pessoal? Você pede lá pro técnico de som, coloca um pouquinho de reverb aí para ficar mais confortável na hora de cantar. Então, como o reverb ele tem essa questão aí de, por exemplo, estender o som que você está emitindo, então quando você canta uma canção, você não precisa se esforçar tanto, porque o reverb ele já dá esse sustain, né? E é justamente por isso, jovem, atenção, é justamente por isso que quando você está no banheiro tomando seu banho, você tem a falsa impressão de que você está cantando bem, cara. Olha que interessante isso aí, rapaziada. Por exemplo, lá dentro do banheiro, você fica dentro de uma caixa, né? O banheiro é tipo uma caixa, em que a distância de você até as paredes são distâncias inferiores a 17 metros, a não ser que você more numa mansão. E olhe lá, né? Digamos assim. Então assim, galera, quando você está lá no box, lá por exemplo, você, sei lá, na sua solidão lá no banheiro, você começa a cantar alguma coisa. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Eu sou fã de Sandy Júnior, tá, pessoal? Não me critique, não. E assim, você tem a impressão de que você está cantando bem. E olha que doideira, cara. Dentro do banheiro, você percebe, né, a reverberação. Você percebe isso aí. Não é verdade, pessoal? Só que quem passa fora do banheiro não percebe a reverberação acontecendo. Então, tipo assim, digamos que
A pessoa que passa fora do banheiro, ela consegue ouvir a sua voz como ela é, né? E você dentro do banheiro ouve a sua voz de uma forma reverberada, uma forma melhor. Então quando você canta lá alguma coisa, é normal você achar que está cantando bem por conta dessa questão. É até uma situação que ocorre de maneira, sei lá, no nosso inconsciente, digamos assim, né? Você não chega no banheiro, canta alguma coisa, nossa, eu tô cantando bem, vou começar a cantar agora, vou me inscrever no The Voice, né? Não é bem assim, é uma coisa que até soa natural, tá legal, pessoal? E assim, como eu dei o exemplo agora há pouco da música de Sandy Júnior, galera, o reverb, ele tem essa característica aqui, ó, tá vendo? Parece que você está numa sala, parece que você está num ambiente mais, sabe, um salão, assim, alguma coisa do tipo, né, pessoal? Agora voltando com a minha voz normal, sem reverb, né? Um último exemplo que eu quero dar aqui de um reverb para vocês, pessoal, é esse exemplo aqui, ó, reparem só. Sabe quem é esse cidadão aí, pessoal? Esse aí é um grande guitarrista chamado Steve Vai, né? O Steve Vai, pessoal, ele é um guitarrista que ele tem algumas músicas, umas, porra, belíssimas músicas aí instrumentais, e da mesma ideia que o cantor utiliza a reverberação a seu favor, né? Na hora de ficar mais confortável na hora de cantar, a mesma coisa acontece com o guitarrista na hora de fazer um solo, tá legal? Por exemplo, pessoal, existem efeitos de guitarra que, dentre os efeitos de guitarra que tem, um deles aí é o reverb, né? Ou seja, o guitarrista ele está fazendo o solo dele, ele está tocando uma nota e ele quer que aquela nota dure mais tempo, né? Dure mais tempo lá para ficar um solo com um feeling mais, sabe, mais elaborado, um negócio melhor mesmo, tá legal? E então, assim, pode pensar aí que um guitarrista, na hora de fazer um solo, ele vai lá apertar um botãozinho lá pra quê? Pra aumentar o volume da guitarra, chama-se boost. E ele também aperta lá um botãozinho lá, por exemplo, pra dar o reverb, né? Dar esse sustain melhor na guitarra. O guitarrista ele pode tocar uma nota e aquela nota dura bastante tempo. São solos bem bonitos. Galera, fique agora aí com um exemplo de uma música do Steve Vai, que ele usa esse recurso, né, do reverb, mesmo que a gente não perceba isso, mas tem reverb sim na guitarra dele, de uma belíssima música dele chamada For the Love of God. Confira. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora sobre o último caso, né? O último caso quando o intervalo de tempo do som que você ouve para o som que volta para você, e portanto você ouve também, os dois sons, né, que chegam para você, tem um intervalo de tempo, como nós vimos anteriormente, igual a zero, né? O nome do reforço, pessoal, é dado por conta do seguinte, né? O reforço ele representa um ponto de interferência construtiva, em que as ondas envolvidas, né, elas percorrem a mesma distância. É a mesma distância, é a mesma velocidade, então é o mesmo intervalo de tempo. Por isso que a diferença dá zero, como nós vimos anteriormente ali. Tá legal, pessoal? Bom, existem alguns pontos em locais em que locais fechados e tudo mais, em que você percebe que ali, irmão, ali o som ele é diferente. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu vivi há uns 3 anos atrás. Lá no ano de 2017, foi feito um App Day. Sabe o App Day? Aquele momento ali, né, chegando no Enem, né, em que vários e vários alunos vão para um lugar e os alunos têm aula com os professores e tudo mais. Bom, do ano passado e do ano anterior foi no Cinemark,
né, no cinema. Já teve ano que foi aqui no Shopping Vila Velha, né, que tinha lá uma tenda lá e tal, e foi feito lá uma vez. E também, nessa ocasião aí, em 2017, se não me engano, tá, pessoal? O Up Day foi feito no Centro de Convenções de Vitória, né? E eu fui lá assistir a aula do professor Edson Riso. Ele estava lá muito bem, né, dando aula de mecânica, né? E eu estava num cantinho assim lá do auditório, olhando para a aula dele assim, em que eu percebi que naquele cantinho, por conta da reflexão, né, e tudo mais, era um canto lá do auditório, lá do centro de convenções, em que ali naquele ponto onde eu estava, o som ficava mais intenso, né? Se eu desse um passo para frente, para trás ou para o lado, o som já não ficava tão intenso assim. Isso por quê? Porque as ondas refletiam lá nas paredes e chegavam para mim reforçadas, né? Um ponto de interferência construtiva. Tá legal? Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o fenômeno de refração. Nossa, professor, de novo você vai falar de refração? Cara, pois é. E assim, se o fenômeno, pessoal, ele é um fenômeno exatamente como nós estudamos anteriormente, lá na matéria de fenômenos ondulatórios e tudo mais, se não for nada de diferente, não tem por que a gente falar. Concorda comigo, pessoal? Nada demais. Por exemplo, o som é uma onda que difrata com muita facilidade. Nós já falamos muito sobre isso, eu já defini de difração com vocês. Eu não vou citar aqui agora a difração, porque é uma coisa que acontece normalmente, assim, né? Não tem nada de novo. Tá legal? Mas a reflexão, pô, gerou ali o eco, a reverberação, o reforço. Legal? E assim, eu quero falar da refração, que a refração é a mesma coisa, né? Só que a refração da onda no ar depende da temperatura do ar. Repara só aqui no exemplo, pessoal. Eu tenho aqui a linha que separa o ar frio do ar quente. Tá legal, pessoal? Aqui no meu exemplo, o ar frio está em cima e o ar quente está embaixo, né? Aí, uma onda sonora vai atingir ali a linha que separa os dois meios, né, pessoal? Eu vou traçar a reta normal, se ligou? E aí, como eu sei, pessoal, que a velocidade do som no ar quente é maior do que a velocidade do som no ar frio, então ao passar do frio para o quente, a velocidade vai aumentar e essa onda vai se afastar da normal. Tá legal? Então, para você perceber aqui, pessoal, que a refração ela pode acontecer no mesmo meio. Ar e ar é tudo ar. Só que como uma massa de ar é fria e outra massa de ar é quente, isso vai envolver aí então a questão da densidade, né? E aí, pessoal, o som propaga-se mais rápido, né, no ar quente e mais lentamente no ar frio. Tá legal? E por falar nisso, uma outra curiosidade é o seguinte: é que quando uma onda ela é emitida, uma onda sonora, né, é emitida nas proximidades de, por exemplo, um lago congelado, que não é o caso aqui do Brasil, né, pessoal? Nós não temos lagos congelados aí. Mas assim, em locais em que, sabe, em épocas do ano o lago fica congelado lá, quando você emite uma onda sonora, olha o que faz o som. Literalmente faz isso, vai dando esse ping-pong aí. Por quê? Vamos pensar aqui, ó. Se o ar é frio embaixo, o ar será quente em cima. E como você viu anteriormente, quando o som passa do ar frio para o ar quente, haverá um afastamento da normal. Ou seja, ele vai desviando para fora, não para dentro, para fora, beleza? E assim, conforme o som vai propagando, ele vai curvando para fora, para fora, para fora, até que em determinado momento acontece a reflexão total. Pois é, cara, reflexão total não acontece só com a luz. Reflexão total acontece com qualquer onda que obedece às condições da reflexão total.
Quais são elas? Ué, para ter reflexão total, a onda tem que vir de um meio mais refringente para o menos refringente. Se o ângulo de incidência for superior ao limite, então haverá reflexão, né? Que por sua vez, essa onda sonora, ela bate aqui no gelo e reflete de novo e ela vai indo. Então assim, uma curiosidade para vocês é que ondas sonoras nas proximidades de lagos congelados são ondas sonoras que têm uma extensão altésima. São ondas que percorrem quilômetros e quilômetros assim, né? Elas são muito mais a extensão dela é muito maior. Tá legal, pessoal? Gente, vamos falar de batimento agora. E eu já quero deixar bem claro, irmão e irmã. Batimento, ó. Ó, batimento. Pensou na palavra batimento? O que você pensou? O que você pensou em batimento? Você pensou nisso? Você pensou nisso aqui, ó? Você pensou nisso? Ah, não, professor, eu pensei em batimento do coração. Ah, você pensou nisso também, né? Pensou errado, desculpa, né? Tudo bem que o nome batimento é muito sugestivo, né, pessoal? Mas que fique bem claro que batimento não é batuque. Se ligou, pessoal? O batimento aqui não é batuque. O que é batimento, brother? Eu vou ler pra vocês isso aqui e agora, na sequência, a gente interpreta, beleza? Olha só. Quando duas ondas sonoras com frequências diferentes, presta atenção, quando duas ondas sonoras com frequências diferentes, distintas, só que muito próximas uma da outra, eu não estou falando de 20 e 18 mil, eu estou falando de 20 e 22. São frequências diferentes, mas muito próximas, concorda comigo, né? Show de bola então. Então, quando essas ondas aí chegam aos nossos ouvidos simultaneamente, nós percebemos uma variação na intensidade do som resultante. Ela aumenta e ela diminui alternadamente, produzindo o fenômeno de batimento. Vamos lá. Olha só, pessoal. Eu tenho duas ondas, né? Uma onda com uma frequência, outra onda com outra frequência. Tá legal? Quando essas duas frequências aí, pessoal, elas se igualam, elas são próximas, né? Um som vai afetar o outro, haverá interferência. E como a frequência ela não é igual, ela é distinta, mais próxima entre si, você vai perceber uma variação, tipo assim, ora você ouve o som, ora você não ouve. Ora você ouve e ora você não ouve. Ora você ouve e ora você não ouve. Ou seja, fica nessa. Dá tipo um on, 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 uma coisa mais ou menos assim. E professor, por que o nome batimento? Eu vou bater as minhas mãos aqui agora, ó. No que eu bati a palma da mão na outra, você ouve o som. No que eu afastei, você já não ouve mais. Você ouviu? Deixou de ouvir. Ouviu? Deixou de ouvir. Ouviu? Deixou de ouvir. E fica nessa, né, pessoal? Então o fato de que no batimento dá esse uau, 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 essa variação, essa vibração aí, pessoal, esse hora som, hora silêncio, hora som, hora silêncio, hora som, isso é o que caracteriza o batimento. Tá legal, pessoal? Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês dois vídeos aqui agora, confira na sequência. Bom, o batimento, né, galera, é aquela interação entre duas ondas sonoras que têm frequências próximas. Nesse vídeo aí, você viu, né, o batimento entre duas ondas de uma de 440 Hz e a outra de 439. A diferença ali é muito pequena entre as frequências, então isso caracteriza um batimento bem estabelecido. Um outro exemplo que eu tenho aqui, pessoal, é da minha escaleta. Repara só, eu vou tocar aqui as notas Fá e Fá sustenido. Repara só. Esse é o Fá. Essa é a Fá sustenido.
Vou tocar as duas simultaneamente agora, repara. Viu a ondulação? Conseguiu observar, galera? Continuando aqui então. Repara só, gente, no exemplo que eu tenho aqui pra vocês. Bom, aí em verde eu tenho o gráfico de uma onda 1, tá certo? E aí em vermelho eu tenho um gráfico de uma onda 2. Se você olhar com carinho para as duas ondas, olha só. Deixa aqui assim, ó. Toma como referência essa linha aqui, tá vendo? Ó, essa linha aqui, ó. Beleza? Por exemplo, ó, nessa linhazinha aqui, olha, a onda verde marca o zero, né? O 0,1 aqui no caso, né? A onda vermelha já está marcando tipo próximo lá da crista, né? Ó, olha aqui, ó. Próximo da crista e aqui não é próximo da crista não. Tá legal? Então assim, galera, as frequências dessas duas ondas não são iguais, né? Não são iguais, são frequências diferentes. Tá legal? Só que elas não são frequências muito diferentes. Tá certo, pessoal? Então, repara só, quando essas duas ondas se encontram, eu tenho essa onda resultante. Vamos analisar a onda resultante, olha só. Eu tenho aqui algumas regiões de intensidade máxima, né? Ou seja, é uma região de interferência construtiva, tá legal? E eu tenho também regiões de interferência destrutiva, que são regiões de mínimo. Então, por exemplo, aqui, ó, fazendo uma leitura, ó, na região vermelha você vai ouvir o som. Na região em verde aqui você não vai ouvir o som. Então, tipo assim, ó, uau, 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 tipo assim, fica mais ou menos assim. Como você viu no exemplo agora que eu falei pra vocês, né? Dos vídeos que eu citei anteriormente, por exemplo. Tá legal? E assim, pessoal, em média, assim, os batimentos entre dois tons podem ser percebidos pelo ouvido humano até uma frequência de 15 Hz. Tipo assim, se uma onda tem 45 Hz e a outra onda tem 30 Hz, então essa diferença de 15 é perceptível, você consegue ouvir lá o batimento. Se for mais do que isso aí, você já não percebe não. E outra coisa, pessoal, o batimento é um tipo de fenômeno que, digamos assim, né, permite você saber se aquele instrumento está afinado ou não. Tá legal, pessoal? Então, por exemplo, quando você afina um violão, você não compara, por exemplo, as cordas, né? A Mi você compara com a Lá você compara com a Ré com a Sol com a Si com a Mi. E assim, quando você compara as duas cordas, você consegue saber, pô, essa corda está desafinada, tem que apertar ela mais um pouquinho, por conta do batimento. Beleza, pessoal? Por último, mas não menos importante, eu só vou citar rapidamente, porque nós já falamos sobre isso, da ressonância, que é um fenômeno que consiste bastante com o som. Basicamente é o seguinte, pessoal, tudo ao seu redor, quando você bate nele, ele emite um som. Ó, emiti um som aqui no meu guarda-roupa. Emiti um som aqui, por exemplo, na minha mesa. Ó, emiti um som aqui do meu caderninho, né? Emiti um som aqui, por exemplo, do meu amplificador de ouvido de contrabaixo, por exemplo, né? E assim, quando você bate, quando você percute um objeto qualquer e ele solta um som, esse som é o som natural desse instrumento, tá legal? Quando uma fonte sonora emite uma onda nesse objeto, tal que essa fonte sonora possui uma frequência da mesma ordem, né, uma frequência muito próxima da frequência natural desse objeto, esse objeto começa a oscilar, né, como nós já vimos aí, portanto, tá bom, pessoal? Olha só, a ressonância é o fenômeno em que é possível você amplificar acusticamente instrumentos acústicos. Por exemplo, aqui o violão, aqui, ó, o violão, né? O violão, pessoal, ele tem essa caixa característica. Quer ver só? O violão, ele tem essa caixa característica chamada de caixa de ressonância, né?
Quando eu toco aqui um acorde, pessoal, né? Um sol maior aqui, né? Quando eu toco aqui um acorde, nem só as cordas vibram, também a madeira aqui vibra. E existe um deslocamento de ar aqui dentro, pessoal, em que é possível você perceber o som, né, sendo emitido. Por exemplo, tá, pessoal? Então, assim, se não fosse por essa caixa de ressonância, esses instrumentos eles não seriam amplificados. A mesma coisa acontece com qualquer outro instrumento, seja ele de melodia, harmonia ou percussão também. Tá legal? É uma personagem aí clássica do Harry Potter, né? Aqueles quadros que ficam lá em Hogwarts, né? Essa moça aí, essa senhora aí, ela sempre tenta quebrar a taça, né? Ah! Gritando, né? Por exemplo, ali. Que é possível, por exemplo, a taça tem uma frequência natural. Se o cantor atingir essa frequência numa certa intensidade, a taça começa a vibrar, 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 puf, até ela estilhaçar, por exemplo. Tá legal? E aqui, pessoal, nós temos aqui uma seguinte situação. Ó, vamos imaginar que esse aqui é o gráfico da frequência natural de um objeto, da taça, por exemplo. Legal? Aqui embaixo nós já temos o que? Nós já temos a frequência da onda incidente. Tipo assim, a taça tem a frequência de cima e o cantor, a cantora, enfim, tem a frequência de baixo. Tá legal? Se essas duas ondas elas se interferem, haverá o que? Haverá uma onda resultante, né? Que é por conta da superposição entre essas duas frequências. Então, cada vez mais a taça, por exemplo, ela vai oscilando, oscilando, oscilando e oscilando até ela entrar em colapso e não aguentar mais. Tá legal, pessoal? Muito bem, jovens. Terminamos mais uma aula aqui. Nessa aula nós citamos alguns fenômenos acústicos. Tá legal, pessoal? E por hoje é só, né? Na próxima semana nós continuamos com os nossos estudos. Beleza, jovem? Um abraço para vocês, galera. Até a próxima. Valeu!